Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. A gente já vem discutindo há algum tempo e falando talvez de uma maneira até mais intensa com relação ao que nós compreendemos como emoções e sentimentos, né? Inclusive o último podcast nós pudemos nos aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Primeiro começamos com o processo das emoções, das emoções, exatamente. E daí a conversa passada foi em cima de emoções que predominam na nossa vida, né? Exato. E daí então hoje a gente está dando mais um passo e colocando mais um elemento que são os sentimentos, né? Sentimentos. Então, qual é a diferença entre sentimento e emoção? Exato. Né? Isso é importante, essa discussão, até para a gente poder... É uma discussão que requer um pouco de atenção, né? Mas ela faz parte de, a meu ver, algo que a gente vem discutindo há um tempo, que é a história do projeto de vida, né? Isso. Né? Qual é o projeto de vida para você? E uma coisa, eu creio que dentro da espiritualidade é absolutamente clara, e o nosso cotidiano mostra isso também, às vezes não de uma maneira direta, mas é que, usando o seu exemplo, ninguém sobe na montanha a não ser com as próprias pernas. Em hipótese alguma. Né? Não existe atalho. Não existe atalho. Sempre busca-se fórmulas mágicas, rituais sensacionais, pessoas incríveis, como se isso pudesse, você pudesse descarregar sobre ela ou sobre essas situações uma forma de amenizar os seus problemas para que você consiga. Não existem atalhos, somos nós. Né? A gente falava agora há pouco do livre-arbítrio, né? Exato. O ser humano tem o arbítrio de escolher que vida quer levar. Sim. Né? A maioria das pessoas comuns, de forma inconsciente, simplesmente passam pela vida. Né? O que nós estamos propondo é um passo além disso, ou seja, você fazer uma escolha consciente de que vida você quer levar. Você poderia até falar a história que nós estávamos conversando do Dante Alighieri. Então, na Divina Comédia, né, naquele livro do Inferno de Dante Alighieri, tem uma passagem que me marcou muito, onde, não me lembro agora o nome do personagem que leva no circuito, né, que o visitante é levado através do inferno visitando para ele conhecer o ambiente. E passam por uma trilha onde, muito estreita, do lado direito tinha um poço, né, de lama com as pessoas
com a lama até a boca praticamente, né? Só rostos fora da lama, né? E as pessoas se queixando, gritando, né? Então ele fala, nossa, mas que terrível, né? Que situação terrível. Olha, né, do lado direito, do lado esquerdo, mas lotado, o poço lotado de seres aí, né? Nessa situação medonha, né? De inferno. Puxa, né? Ele fala, que sofrimento, né? E o condutor que estava levando ele pelo local disse assim, e eles só querer sair de lá. É só querer sair que sai. Né? Essa passagem é muito forte porque mostra o seguinte, muitas pessoas vivem uma vida aproblemada, uma vida atribulada, pesada, e não se dão conta de que eles têm todo o arbítrio de poder mudar isso. É só querer. Ou seja, esse só querer envolve o quê? Um nível de consciência, de dizer, eu não quero essa vida para mim, eu quero outro tipo de vida. Né? Essa tomada de consciência, né, te leva a uma busca diferente, que é a questão que nós estamos falando, né, das emoções e sentimentos. Como a gente sai de uma vida pesada, com emoções de raiva, ira, inveja, né, fuxico. A gente observa a vida e vê quantas pessoas dentro desse emaranhado, né, familiar, por exemplo, né, e é uma vida pesada, né, cheia de problemas, de doenças, né, chega, toma consciência, isso pode ser mudado. Você sabe o que nessa história me marcou muito? Foi o fato de que o condutor, né, ele em nenhum momento abaixa, estende a mão para que as pessoas subam. Porque não pode. Porque senão não há livre-arbítrio. Exatamente. É porque seria óbvio, você fala, poxa, desça e ajuda quem está na lama. Não. Você pode sair, é só levantar. É só levantar. Fique em pé. Por que não se fica em pé? Por isso que, a meu ver, essa discussão ela é muito pertinente ao nosso cotidiano, à nossa vida. E aí vem essa é uma definição que nós acabamos aprendendo, né? Porque foi essa discussão, antes da gente inclusive decidir gravar sobre sentimento e emoção, é uma coisa que a gente já vem discutindo há muito tempo, inclusive a dificuldade de tentar compreender exatamente os conceitos. Porque é fácil você falar que o amor é um sentimento e a paixão ela é uma emoção. Né? Longe desses clichês, né, que já estigmatizam o problema, nós chegamos a algumas conclusões e a ideia realmente é poder compartilhar com todos essas conclusões. A dificuldade nossa primeira, ela foi tentar entender primeiro uma escala evolutiva desses sentimentos e emoções, né, que, como foi bem colocado, ele vai da vergonha até provavelmente a misericórdia ou algo superior a isso, ou compreensão de algo divino. E dentro dessa escala, o que é um sentimento e o que é uma emoção? Bom, a conclusão que nós chegamos, e eu acredito que talvez seja ainda uma conclusão prematura, né? Eu tenho que confessar, talvez ainda seja. Porque a hora que a gente põe para fora, a gente reflete também sobre isso e acaba cristalizando de uma outra maneira, né? É que a conotação de emoção ou sentimento varia de acordo com o nível espiritual da pessoa. Então, classicamente, o sentimento é algo que pode ser breve e a emoção é aquilo que perdura. Então, por exemplo, você vem vindo no transporte público, uma mulher pisa com um salto pontudo, um salto agulha no seu pé. Se aquela sensação que você teve, ela te incomodar profundamente, mas for passageiro, é um sentimento. Você pode até ter sentido raiva dela na hora, mas só sentiu.
Agora, se isso te incomodar a ponto de você passar o dia pensando nela, naquela pisada que ela deu, e acorda no dia seguinte, o pé ainda está dolorido, você continua remoendo aquilo, transforma-se numa emoção. É importante falar que nesse caso, né, o sentimento ele tem uma conotação positiva e a emoção uma conotação negativa, né, porque ela vai trazer um dolo para quem está sentindo. É como você tomar um veneno querendo que o outro morra. Claro. Né? Então, a princípio, essa definição ela aparentemente é clara e nos satisfaz. Mas, refletindo um pouco mais sobre isso, nós chegamos a uma conclusão que o processo, na verdade, ele é fluido. Ou seja, depende do ponto de vista de quem está sentindo essa emoção. Ou seja, do grau espiritual e do grau evolutivo que essa consciência tem. Então, vamos imaginar uma pessoa que vive naquilo que a gente chama abaixo do chakra cardíaco, né? Ou seja, uma pessoa presa no ego, vinculada totalmente aos prazeres mundanos, imersa nessa lama que nós estávamos falando de Dante Alighieri. A mesma situação, né? Você sofre um pisão violento no metrô, provavelmente isso vai ser uma emoção, porque o meu nível vibratório é esse. Então, acreditar que ela pisou no meu pé, mas ok, esquece, a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Provavelmente você vai ficar remoendo isso, talvez dias, talvez meses. Eu estou falando uma bobagem, que é um pisão no pé. É diferente de eu não estou agravando a situação com um tapa na rua que você tenha tomado no rosto, ou um cara que roubou o seu carro, porque essa situação ela pode piorar. E provavelmente essa pessoa fica remoendo isso durante a vida inteira. Mas mesmo essa pessoa que está remoendo isso, esse trauma, ela tem dentro dela, por exemplo, amor ou misericórdia. Então ela vê alguém caído, ela se abaixa para pegar essa pessoa. E quando ela faz isso, ela tem um sentimento muito bom. Ela sente que uma coisa muito boa invade ela. Nesse caso, o sentimento é passageiro e a emoção perdura. Agora, uma pessoa que vive com um nível vibracional mais elevado, ou seja, acima do que nós chamamos de chakra cardíaco, ou no chakra cardíaco, ela está numa vibração mais sutil. A mesma situação que ela passa, ela vai ter o sentimento, nesse caso, que a pessoa veio e pisou no pé dela com muita força dentro do transporte público. Aquilo vai doer barbaridade. Aquela situação vai gerar um sentimento de desconforto, de raiva até, mas passa rapidamente. Não vai perdurar nela. Por quê? Porque ela está num estado vibratório mais elevado. Então ela vai é como você se apaixonar, né? A pessoa ela pode viver numa situação de profundo amor, mas não impede ela de viver uma paixão intensa. E ela pode deixar de ter essa paixão intensa por essa mulher e continuar amando ela, porque ela faz parte do coração agora. Então sobrou em mim um sentimento muito profundo e que eu nem sei explicar, mas não me impediu de descer lá embaixo e viver uma paixão ardente. Portanto, essa definição ela tem que ser, a meu ver, dada com bastante cuidado. Ela é construída como? E esse é o nosso ponto principal. Se eu posso variar a definição entre sentimento e emoção, onde é que está exatamente essa conversão? Como é que eu converto isso? Como é que eu saio de um camarada que as pessoas falam, a semana passa rápido. É porque ele pula, né, de fim de semana em fim de semana, na verdade. Futebol, é churrasquinho, é passeio, é saída, é balada, não sei o quê, é ver o fulano, é ver o ciclano, é aquela vida cotidiana e até certo ponto medíocre, né? Me perdoe, mas acaba sendo medíocre. Como é que eu consigo reverter isso? Como é que eu administro isso? Então, a gente, o que sabemos é que nesse mundo mais denso, né, essas emoções
tanto negativas como os prazeres, né? Deixam memórias desses momentos, né? E essas memórias, esses momentos gravados em nosso ser, são fruto de conexões neurais, né? Então, e por isso que custa tanto mudar, porque as conexões neurais já estão formadas em nosso físico, né? Então, a gente é refém dessa estrutura de memórias e conexões neurais em nosso cérebro. E tudo que acontece, né, que é captado pelos nossos sentimentos, são levados para dentro com sinais bioeletromagnéticos, né, através dessas conexões neurais, e sempre estão alimentando as mesmas memórias, sempre estão alimentando os mesmos prazeres, e a gente cria um círculo vicioso em cima do que somos. E continuamos assim vivendo, né? O que nós estamos chamando a atenção é que isso pode ser mudado. Como? Como que você muda isso? Primeiro, querer ter uma vida diferente, ou seja, acordar para a possibilidade de que eu tenho um arbítrio e que eu posso escolher uma vida diferente. Ok? Ok. O que eu quero? Qual é meu projeto de vida? Eu quero uma vida mais leve, uma vida num estado de amorosidade, uma vida com mais saúde, uma vida com menos problemas, né? Ou seja, uma vida mais suave. Isso é possível. Como? Iniciando a cultivar sentimentos nobres, ou seja, sair dos chakras básicos, os 3 básicos, e concentrar do cardíaco para cima. Então, olhe a vida com um sentimento de amorosidade. Olhe os seres humanos com um sentimento de amorosidade. Isso não é fácil fazer, mas é possível. Por quê? Se eu me proponho a isto, eu vou começar a criar novas conexões neurais e novas memórias. Este é o ponto. Só que isso tem que ser a subida da montanha, passo a passo. O caminho de Santiago de Compostela, 800 quilômetros, passo a passo. Esse é o significado desses caminhos, né? De você fazer um trajeto que é complexo, que é difícil, mas passo a passo. Então, define sentimentos nobres, né? Por exemplo, você citou na ajuda, ajudar um ser humano. Misericórdia, fraternidade, compaixão. Exatamente, né? Vai trabalhar numa ONG, ajudando comunidades, ou enfim, né? Isso vai trazer novas conexões neurais e novas memórias. E aí começa. É o primeiro passo desse longo caminho. Ao longo de 1, 2, 3, 5, 10, 15 anos, você será uma pessoa totalmente diferente. Mas começa com o quê? Com um propósito de um projeto de vida. Não fique na vida simplesmente sendo levado pela vida, né? Você pode, e temos esse arbítrio de criar uma vida diferente, uma vida boa para nós e para nosso entorno, que esse é o ponto, nós não estamos sozinhos. Eu acho que a imagem do Dante aí, Dante Alighieri, do inferno, eu acho que ela é a cristalização do que precisa ter nesse momento. Que é primeiro enxergar que a gente vive na lama. Que lama é essa que te envolve? Olha, são as conversas, né? Já citamos isso. Olha, puxa vida, fulana teve apareceu um tumor.
Ah, mas a minha amiga, muito pior, 2 tumores. É a competição da desgraça. Competição da desgraça. Né? Faça um balanço das nossas conversas cotidianas. Não é? Elas ficam sempre pairando. Olha, sem ir muito mais longe, aquela situação do Oscar, não sei se Sim. você lembra, o tapa que o Will Smith deu no comediante. Já faz quase um mês que está assim, o mundo, o planeta Terra parou por causa do tapa. E você viu o que ele falou? E não sei o quê, porque agora o cara se internou para tratar. É ridículo. Só vai atrair desgraça. Né? Muda, deixa isso de lado. Né? Você sabe que o Jung usa uma frase que eu gosto muito, ele diz que quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. Exatamente. E dizem que sonhar não custa caro, né? Sonhar custa muito caro. Né? Você vive numa ilusão. Vive na lama, achando que está passeando no Parque de Ibirapuera. Você acha que está passeando no Parque de Ibirapuera, né? Atolado de dívida até a tampa, sentindo raiva do seu irmão, tendo brigado em casa, enfim, é um mar de lama, né? E não consegue se desvencilhar. Então, eu acho que a primeira pergunta é que lama que está me envolvendo? Quais são as amarras que me prendem? Lançar um olhar profundo sobre isso e sincero. O hábito, né? Eu sempre achei, você usou um exemplo que eu acho fantástico, que é a fofoca. A fofoca é nefasta num nível muito elevado, porque de fato ela não produz absolutamente nada de bom para ninguém, para absolutamente ninguém. Para quem está falando é nefasto, para quem está ouvindo é nefasto, para quem está sendo comentado é nefasto, para quem está ouvindo aquela discussão absurda é pior ainda. Não há contribuição efetiva. É claro que com isso eu não estou falando que todo mundo tem que ouvir música clássica e ficar rezando o dia inteiro, não é isso. Mas é perceber que dentro da lama não dá para ficar. Olha, é bem simples, né? Presta atenção quanta coisa negativa você fala durante o dia. Sim. É a crítica, a fofoca, né? A depreciação. Então, estamos sempre olhando o defeito, o tempo todo. Sempre estamos olhando o defeito, não olhamos o lado positivo. Não, o lado positivo não vende, né? Não rende. Pois não rende. É cultural. É cultural. É isso que temos que mudar. Né? Então, cultivar sentimentos bons significa o seguinte: fecha a boca para falar bobagem, fecha a boca para crítica, para apontar o ruim. Por que não apontamos o bom? Né? Aí tem aquela passagem boa que assim, aquilo que entra por um ouvido sai pelo outro, mas aquilo que tua boca professar, por isso serás cobrado. Pois é. Não foi eu que disse isso. E é interessante isso, porque aí a pessoa que está imersa nessa lama, sonhando, tendo essa vida, ou tendo a vida, enxergando a vida dessa forma, ela quer ser feliz. Felicidade vira uma utopia. Óbvio. Porque ela não vai se concretizar. Não é possível ser feliz. Olha, o exercício é tão fantástico que é assim: se você se propõe efetivamente a não falar coisa ruim, eu te garanto que os primeiros dias você não vai falar. Você não consegue falar. Porque estamos tão viciados em apontar o defeito, né, que você não enxerga o lado bom. Esse é um outro exercício danado. Né? Você olha a situação e diz assim: bom, estou vendo isso é de errado. Mas e o lado bom? Mentalmente, né? Aí você te custa enxergar o lado bom. Então você cala a boca, você fica quieto, não fala. Olha como olha nossos circuitos neurais, como estamos viciados nesses pensamentos e nessas falas. A gente, se propõe a fazer esse exercício, eu te garanto,
primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, você não vai abrir a boca. Você não consegue. Não tem o que falar. Não tem o que falar. Aos poucos você começa a virar né, e a enxergar o bom. Por quê? É um processo que você... É como mudar um hábito, né? Sim. Ah, vou fazer regime. Não funciona. Você tem que mudar o hábito da alimentação. Muda o hábito da alimentação. Passa a comer verdura, passa a comer... Né? É difícil, né? Por quê? Porque tem toda uma mudança orgânica. Desde circuitos neurais até a composição de células. Então, assim, não existe milagre. Ninguém vai te colocar no topo da montanha. É passo a passo. Então, vamos enxergar o lado bom das coisas, começar a falar do lado bom, cultivar sentimentos, né, nobres, ajuda. E começa o caminho, né? O caminho de quê? De um projeto de vida para uma vida melhor. Isso. É isso aí. É isso mesmo.